Boa noite a todos. Estamos felizes por juntos nos reunirmos para poder refletir sobre os ensinos de Jesus. E Jesus, que foi esse Espírito mais elevado de que nós temos conhecimento, que esteve conosco aqui na Terra. A vinda de Jesus aqui para a Terra não foi um fato corriqueiro. Jesus esteve aqui conosco e ele dividiu a nossa história. Foi um divisor de águas. Mesmo quem não acredita em Jesus, quem nunca ouviu falar, ou quem não sabe, não está preocupado com o que ele falou, costuma se referir ao tempo como antes de Cristo e depois de Cristo. E por que será que a vinda de Jesus deixou essa marca na nossa história? Será que foram os ensinamentos, simplesmente? É claro que ele nos ensinou muitas coisas, deixou muitos ensinamentos, mas ele não deixou simplesmente os ensinamentos como alguém que apresenta uma aula, porque muitos outros enviados de Deus estiveram na Terra trazendo mensagens importantes para o nosso aprendizado espiritual, mas não dividiram a história dessa forma, não deixaram uma marca tão forte como a de Jesus. O que fez o ensinamento de Jesus atravessar os tempos e chegar até nós foi que ele, além de ensinar, ele dava exemplos, ele exemplificava e ele vivia. Ele colocava em prática tudo aquilo que ele ensinava. Então, quando ele nos falou da humildade, ele era humilde. Ele acolhia todos quando nos falava para fazermos isso. Quando nos disse que nós deveríamos fazer ao próximo tudo o que gostaríamos que fosse feito para nós, ele agia assim também, com todo mundo. Todo mundo era bem recebido, ele não deixava ninguém de lado, não tinha preconceitos. Então, como ele viveu tudo aquilo que ele ensinou, certamente essa mensagem foi muito importante. E as pessoas naquela época tinham uma tradição oral. Um contava para o outro o que tinha acontecido. Não tinha jornal, não tinha esses recursos de comunicação como nós temos hoje. As pessoas contavam umas para as outras. E aí, depois de algum tempo, quando Jesus já tinha ido embora, talvez eles tenham começado a pensar, puxa, mas aqueles que testemunharam os fatos enquanto Jesus estava aqui, uma hora eles vão morrer também e a gente vai perder essa informação. Talvez por isso tenham começado a pensar em registrar de maneira escrita os ensinamentos. Bom, por que estamos falando disso tudo? Porque o capítulo que estamos estudando, como o Marcelo colocou, é moral estranha. Esse capítulo, o capítulo 23 do Evangelho, ele reúne alguns trechos dos ensinos de Jesus, das palavras, que nos parecem muito incoerentes com o resto dos ensinos dele. São estranhas mesmo, por isso o nome desse capítulo. E para podermos interpretar o que Jesus provavelmente quis dizer nessas passagens, nós precisamos fazer essa volta um pouquinho lá no passado. Então a tradição era oral e as pessoas começaram a escrever. Mas quem escrevia? Jesus mesmo nunca escreveu nada. Os evangelistas começaram a fazer suas anotações depois que Jesus já tinha partido da terra. Muito tempo depois, inclusive. Imagine que hoje aqui a gente não lembra nem o que fez no mês passado. Já pensou para a gente relatar alguma coisa que aconteceu há muitos anos? Difícil para eles terem aquela exatidão nos fatos que eles iam anotar. Mas não era só isso. As coisas que aconteciam naquele tempo, da forma como eram anotadas, eram na língua que era utilizada lá naquela região. Não era uma língua que nós conhecemos. E era uma língua que, além de ser estranha para nós, faz muito tempo. E as línguas são dinâmicas, tudo isso muda. Então, ao longo do tempo, quantas traduções essas anotações não sofreram? Inúmeras traduções. E um outro problema é que não tinha imprensa. Então, quando o pessoal queria ter uma cópia das anotações, era preciso que fosse copiada mesmo, na mão ali, esse trabalho que era realizado pelos chamados copistas. E na maioria, no começo, eles não sabiam sequer ler.
Então eles copiavam aqueles símbolos como a gente poderia copiar, por exemplo, caracteres de uma língua que a gente não conhece. E certamente cometeram erros também, por não conhecer, ou às vezes até por querer dar uma melhoradinha, uma adaptada, nós não sabemos. Porque os doutores da lei, aqueles judeus que estavam ligados à religião na época, eles tinham todos condições de escrever bem, eles eram alfabetizados. Mas as pessoas que seguiam Jesus não tinham muito isso não, então elas escreviam provavelmente com muito boa vontade, mas também certamente introduziram erros. Com tudo isso, a gente pode falar, será que do jeito que chegou para nós, Jesus realmente falou dessa forma? Tem gente que nem acha que ele teria falado dessa forma. Mas vamos assumir, como Kardec assume, que ele tenha falado. Não tem problema. Vamos ver sob que perspectiva nós precisamos interpretar esses ensinamentos, levando em conta a conduta de Jesus enquanto esteve aqui conosco. E a primeira passagem que nós vamos comentar, Kardec coloca aqui nesse capítulo, é uma passagem que foi anotada por Lucas no capítulo 14. E ele diz assim: muita gente ia com ele. Voltando Jesus para todos, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E tem traduções que falam: se não odeia seu pai, não odeia sua mãe, não odeia sua própria vida. Mas será que Jesus ia falar que a gente tinha que odiar a nossa família? É verdade que naquele tempo os laços de família não eram como hoje. As pessoas não eram tão sensíveis, era tudo um pouco mais rústico. Mas mesmo assim, a conduta de Jesus nunca foi de desprezar ninguém. Então não faz sentido. E aí nós estudando, nós vamos ver que a palavra que foi utilizada lá no passado e que posteriormente foi traduzida como odiar ou como aborrecer, na verdade significa amar menos. Então o que Jesus estava querendo dizer? Que é digno de ser seu discípulo todo aquele que ama mais a Jesus do que as suas coisas aqui, sua família, sua vida e tudo mais. Nossa, mas a gente não pode amar? Pode, mas Jesus está dizendo que tem que amar mais. Nossa, mas será que Jesus quer exclusividade? É claro que ele está querendo dizer que são os ensinamentos dele que nós temos que amar. Ou seja, está falando da importância de nós olharmos para esse aspecto espiritual. Então é uma maneira que faz sentido quando ele diz isso. Porque se nós não dermos importância para as coisas que Jesus falou, como é que nós poderemos ser discípulos dele? É preciso que nós tenhamos esse cuidado com ele, esse carinho, que nós o consideremos o nosso mestre, porque senão a gente não vai dar nenhuma atenção para as coisas que ele nos fala. E posteriormente no Evangelho nós vamos encontrar uma outra passagem que foi anotada, nesse caso, por Mateus, no capítulo 19. E ele disse assim: todo aquele que deixar por amor do meu nome a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna. E agora nós vamos falar: nossa, então Jesus está falando que nós temos que deixar tudo? Será? Se fosse assim, ninguém ia seguir. Porque hoje em dia a situação é complicada, mas é diferente. Quando Jesus esteve aqui conosco, encarnado, as pessoas deixavam mesmo tudo. Entregavam os seus bens, as suas coisas lá para a sua família. Ó, toca a lojinha aí. E elas literalmente seguiam Jesus, indo atrás dele, andando junto com ele. Todas aquelas andanças que ele fez naquela região, as pessoas seguiam mesmo. Mas agora Jesus não está mais encarnado conosco. Como é que nós seguimos Jesus agora? Então nós vamos entender que nós seguimos agora os seus ensinamentos. E quando o evangelista diz: temos que deixar por amor do nome de Jesus a nossa casa, nossos irmãos, nossa família, nosso trabalho, nós podemos entender que precisamos dedicar um tempo para as coisas espirituais. Por exemplo, nós estamos aqui agora. Tenho certeza que todo mundo tem coisa para fazer em casa. Mas nós dedicamos esse tempo a estarmos aqui,
para ouvir sobre o Evangelho, para tomar o passe, assim como outros estudos que nós tenhamos interesse em fazer. Nós deixamos as outras atribuições para estarmos aqui realizando uma atividade porque consideramos que é importante para nós. É a isso que Jesus está se referindo, certamente. Porque nós não precisamos abandonar tudo. Mas mesmo assim, nós vamos ver que na nossa sociedade tem muitas situações em que as pessoas deixam a família, se afastam e nem por isso são vistas com estranheza, como uma situação dessa. Por exemplo, se alguém falar, vou fazer um intercâmbio, vou passar 1 ano num outro país para aprender a falar a língua. Todo mundo não acha muito bacana essa ideia? Ou se a pessoa recebe um convite da sua empresa para passar, por exemplo, um período, 1 ano ou mais, fora do país, trabalhando no outro país, as pessoas consideram não só uma oportunidade pessoal, como profissional, e acham que é uma excelente oportunidade. Ninguém fica assim, nossa, mas você vai deixar tudo aqui. A pessoa vai. Se for próprias pessoas que vão, que são convocadas para servir a pátria, também deixam a família e ninguém fica espantado com isso. Então, da mesma maneira, nós não precisamos nos espantar com isso que Jesus está falando, porque é claro que nós temos que dar um valor devido para as coisas e adaptá-las para a nossa realidade, porque já faz muito tempo que Jesus esteve aqui conosco. Mas não foram só essas passagens que deixaram dúvidas, tem mais. Ele disse assim também, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus: não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe a paz, mas espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. E agora, hein? Muita gente utilizou essa passagem para justificar sair brigando com todo mundo em nome de Jesus, porque estava dizendo que ele tinha autorizado, ele falou que veio trazer a espada. Mas será que é isso que ele quis dizer? Se toda a vida dele foi dedicada ao amor, à caridade, e ele fez disso, amor, a caridade, a humildade, a base da doutrina que ele deixou para nós. É lógico que não é isso, essa interpretação literal que nós temos que dar para esse trecho. Entretanto, se nós pensarmos que toda ideia nova oferece resistência, porque quando a ideia é nova, se ela é uma ideia mais superficial, as pessoas olham assim e falam, isso aí é passageiro. Hoje em dia fala assim, é modinha. Não vai vingar. Mas quando tem um fundamento, as pessoas começam a perceber que tem algo de sério naquela ideia. E quando elas começam a meditar, elas vão ver que aquela ideia, se for propagada, se prosseguir, vai forçosamente trazer mudanças. Aí a reação vai ser diferente. Aí vai haver uma resistência, porque nós normalmente não queremos mudar. Não sei se vocês concordam comigo, é difícil mudar, não é? Mudar dói, né? Dá trabalho, precisa da nossa vigilância. A gente não quer mudar, porque a gente quer deixar do jeito que está. Mas as ideias de Jesus, elas vieram dessa forma, para mudar. E na época dele, os sacerdotes, os escribas, todos aqueles que estudavam, ficavam vendo a vírgula das escrituras que eles seguiam e exigindo das pessoas rituais pelos quais elas pagavam. Eles tinham uma condição financeira muito boa graças a tudo isso. Jesus vem falar que todo mundo é irmão, que a gente tem que ser humilde, tem que acolher todo mundo. Não ia dar certo para aquela forma de viver deles. Eles imediatamente perceberam que as ideias de Jesus não iam ser favoráveis para aquela situação na qual eles tinham interesse. Eles queriam manter aquela situação. Então eles tramaram a morte de Jesus, como nós sabemos. Será que isso já não podemos considerar como sendo uma das espadas que Jesus trouxe? Essa própria resistência? E posteriormente, o que aconteceu? O cristianismo era perseguido, passou a ser o perseguidor, porque ele foi depois parar lá no Império Romano e se espalhou. E mesmo os adeptos
do cristianismo não entenderam todos da mesma forma o ensino de Jesus. E aí o que aconteceu? Várias seitas diferentes foram surgindo, como até hoje a gente vê. Se a gente dá uma volta no bairro, nós vamos encontrar inúmeras igrejas e todas elas falam de Jesus. Será que tem tanta diferença assim no ensino de Jesus para ter uma igreja em cada esquina? É uma coisa que eu fico me perguntando, não sabemos. Mas às vezes eles têm uma divergência num ponto pequenininho, diferente do outro. Então a pessoa briga com a outra e fala, eu vou abrir a igreja e vou fazer do meu jeito. Cada um faz a sua. E aí o que acontece? Ficam cada um tendo aquela pretensão de ter a verdade. A verdade está comigo. Se você não estiver aqui, sinto muito. Você não vai ser salvo. Sabe-se Deus do quê? Então é interessante. E lá no passado foi assim também. O que ocasionou inúmeras guerras religiosas, chamadas guerras santas, como se fizesse sentido chamar uma guerra de santa. Mas o nosso Evangelho nos fala que foram as guerras mais sangrentas da história, onde mais atrocidades, mais barbaridades foram cometidas em nome de uma religião. Será que nós também não podemos considerar isso como espada que Jesus veio trazer? Porque a reação do seu ensino ia provocar isso, naturalmente, pela nossa incompreensão. Mas o tempo precisava passar. Jesus sabia disso. Tanto que nos disse que se nós o amássemos e ficássemos firmes, fiéis aos seus ensinamentos, ele ia mandar o Consolador prometido. E nos finais do século XIX vem, de fato, o Espiritismo trazer revelações para nós. Não veio destruir nada do que Jesus tinha falado, mas nos dá uma visão que facilita o nosso entendimento a respeito de muitas das coisas que Jesus falou e que antes nós não entendíamos direito. Então a gente tem agora uma ferramenta a mais para estudar os ensinos de Jesus, para poder colocá-los em prática. Porque se a gente não entende o ensino de Jesus, como é que nós vamos pôr em prática na nossa vida? Se nós não conseguimos entender. É preciso que nós tenhamos compreensão do que Jesus estava falando. Então, essa espada pode também ser vista como o esforço que nós fazemos para lutar contra os nossos maus hábitos, aquelas tendências antigas, aquelas coisas que nós continuamos fazendo sem nos dar conta e que precisam ser transformadas. Porque Jesus, numa outra passagem, ali nesse mesmo capítulo, ele fala, eu vim atear fogo à terra, e como eu queria que já estivesse queimando. O que significa isso? Ele veio trazer valores novos, e ele gostaria que esses valores do amor, da caridade, já estivessem vigendo na terra. Aliás, todos nós gostaríamos também. Entretanto, essa mudança não é de fora para dentro, porque se num passe de mágica a terra se transformasse nesse mundo, daqui a pouquinho a gente já ia pôr tudo a perder, porque nós ainda temos dentro de nós o nosso egoísmo, o nosso orgulho, as nossas imperfeições. Portanto, essa espada de Jesus, ela tem que ser vista como a luta dentro de nós. É o bom combate de que nos fala Paulo apóstolo. E por que ele diz que os inimigos vão estar dentro da mesma casa? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar o desejo que algum familiar tem de buscar um ensino espiritual. Então, por exemplo, a família tem uma religião A e a pessoa decide procurar a religião B, que por acaso não é a mesma. E aí a pessoa não entende, começa a criticar, começa a brigar, às vezes não quer que o outro vá. Às vezes nós estamos fazendo esse papel com alguém dentro da nossa casa. Não, isso aí que você está indo não é bom, não vai ser bom isso aí. E nós começamos a brigar pela falta de entendimento da base da doutrina de Jesus. Não precisava falar nada de Jesus, era só pensar na humildade, no amor, na caridade, nas coisas que ele ensinou. Pronto, se a gente fizesse isso, nenhuma religião ia estar brigando com a outra. Mas a gente ainda não consegue. Porque tem muito de nós, na nossa maneira de tentar vivenciar aquela crença que nós temos. Por isso, o ensino de Jesus é importante quando ele vem falar da paz.
Mas que paz ele não veio trazer? A paz do mundo, do jeito que a gente conhece, que não é igual à paz de Jesus. Tanto que numa passagem anotada por João, ele fala assim: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, mas não como conheceis, não como vos dá o mundo. Significa que a paz de Jesus não é igual à paz do mundo? A paz do mundo é assim, por exemplo. Olha, o país A e o país B vão assinar um cessar-fogo, um armistício. Eles vão decidir que durante um determinado período não vão mais ficar se atacando. Estão em paz? Claro que não estão em paz. Eles deram uma paradinha, não estão em paz. Religiões que brigam, decidem não ficar se atacando abertamente, estão em paz? Não, continuam se detestando ali no coração, mas muitas vezes só deixam de agir de uma maneira exterior. A paz para aquele que é guloso, glutão, que vive para satisfazer seus apetites, é comer e se empanturrar. Fica depois igual a sucuri que comeu o boi, 6 meses para digerir. Se a pessoa faz isso, para ela está em paz. Aquele que é vaidoso está em paz quando está todo mundo bajulando, adulando. Essa é a paz do mundo. É ilusória, porque aquele lago com aquela água parada que reflete lindamente o céu numa tarde de primavera, pode ter um lodo imundo lá embaixo, pode não ter vida naquela água, e a gente tem a ilusão de que está em paz. Então, que paz é essa que Jesus veio trazer? É a paz do coração, é a paz da consciência tranquila, e ela é construída portas adentro do coração. Com o nosso esforço diário de refletir sobre as lições de Jesus e tentar, ainda que não seja fácil para nós, colocá-las em prática no nosso dia a dia. Por isso, o ensino de hoje, que essa lição nos deve trazer é: vamos nos esforçar para melhorar, mudar dentro de nós aquilo que não nos serve mais, para que nós possamos atingir essa paz. Vamos reservar um tempo para cuidar do aspecto espiritual, deixar temporariamente as coisas lá em casa, para fazermos uma atividade que seja importante. Vamos amar mais a Jesus, porque as coisas materiais têm valor, elas são importantes, mas todas vão ficar aqui. E o que nós vamos levar? Aquilo que nós tivermos conseguido construir dentro de nós. E isso vai ser possível através da boa vontade nossa, do nosso esforço em nos transformar. É uma luta. Por isso Jesus falou que não ia ser fácil. Mas ele disse que apesar das aflições, nós deveríamos ter bom ânimo. Então que nós possamos ter bom ânimo para enfrentar todas as situações aqui da terra, lembrando sempre dos ensinos de Jesus e transformando o nosso coração num lugar de paz. Porque assim, aonde quer que nós estejamos, poderemos contribuir um pouquinho também com a nossa paz para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Quero agradecer pela atenção de todos, que possamos ter uma vida cheia de paz. Muito obrigada.